Especialistas afirmam que a grande mídia de 2025 vai ser o podcast. Pode crer, querido. O SXSW terminou há pouco nos Estados Unidos e aí estão fazendo avaliações do que aconteceu no festival até então. É o maior festival de tecnologia e inovação do mundo. E o SXSW, de acordo com todos os especialistas, a grande conclusão é: o podcast, o 2025, ele é o ano da massificação de conteúdo em podcast. Número 1, as pessoas já entenderam o que é o podcast. Número 2, as pessoas já é de uso comum, de senso comum, mesmo as pessoas que têm menos acesso à tecnologia, à internet, etc. A pessoa sabe o que é, ela vê um corte, ela já identifica o formato, etc. O YouTube hoje tem 1 bilhão de espectadores mensais de podcast. Porém, tem uma grande dúvida em relação ao mercado publicitário. Nesse mesmo evento, onde diz que a grande mídia é o podcast, que é uma mistura de entretenimento, informação, humor, que tá fora... E um pouco em conteúdos mais aprofundados, né, Rafa? Também. Porque a gente aqui, por exemplo, a gente tem um dos maiores podcasts do Brasil, que somos nós. Nós somos um programa de rádio, né? Mas, porém, conteúdo de podcast muitas vezes são coisas específicas, onde tu aprofunda certos assuntos que tu não tem um lugar pra falar na grande mídia como nós aqui, né? A gente fica mais na superfície dos assuntos do que na profundidade dos assuntos. E por isso o podcast é tão legal. Mas o grande desafio, do mercado publicitário, que se fala na SXSW, chama publicidade e venda desse podcast. Porque hoje é muito fácil tu fazer um podcast. Tu tem um microfone de fácil acesso, tu tem uma câmera boa de fácil acesso, tu consegue rapidamente colocar aquilo no YouTube e fazer algo atrativo. Só que só 0,1% de todos os podcasts do mundo são sustentáveis. Só 0,1%. Porque a questão, cara, tá... na quantidade de podcasts que tu tem. É isso aí. Versus a quantidade de grana que tem no mercado pra monetizar isso. Sim. Porque, só aqui na rádio cada um de nós tem o seu podcast. Sim. Só que na empresa, cada um dos comunicadores tem o seu podcast. Vamos dizer, só rapidinho a gente acha 50 podcasts aqui. Fora os podcasts dos caras que não estão na empresa. E aí, como é que tu vai buscar esse dinheiro no mercado pra todo mundo? Tu tem que ser relevante. E agora a gente tá vendo, eu não fui no SXSW, mas eu acompanho esses movimentos de mídia, né? Pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. A gente tá vendo um retrocesso na globalização e o podcast mais ouvido hoje, ele é o hiperlocal. Que aborda problemas locais daquela comunidade ali. Sim. Porque o global, todo mundo aborda daí. Daí quem é que tu vai ver? E o podcast, né, Fetter? O podcast tá, assim, no caso de comercialização, ele tá caindo no mesmo problema das rádios web, porque tem um monte de rádio web por aí. Mas e qual é a rádio web que fatura? Exato. Que é sustentável, né? Então acaba acontecendo o mesmo problema com esse outro produto. Mas, por exemplo, o Fetter falou uma coisa que é um lado, né? Cada vez mais as pessoas querem as suas notícias locais. Porque elas querem abordar isso. A TV Com hoje seria um canal de YouTube maravilhoso. Puta, absurdo. Mas aí eu vou te dar um outro lado da moeda. Porque ontem uma menina veio me abordar lá no Beira-Rio, ela tava com o pai dela e ela mora em Sydney, na Austrália. E ela falou o seguinte pra mim: eu escuto todos os dias o Bola nas Costas, que é a maneira que vocês me permitem de me manter conectada com a minha cidade natal. Hiperlocalismo. Exatamente. E aí mas olha que louco. Ela tá do outro lado. Mas é um programa de rádio. Tá, mas tem... Mas ela não ouve lá. Mas é o podcast. Não pega lá. Não, eu sei, mas é o que o Porã falou. Ela ouve como formato, mas vem, é oriundo do rádio. A origem não é podcast. É isso. Sim, sabe que isso que tu falou da TV Com, Fetter, eu acho, e que o pessoal da área cultural nos ouça com bons ouvidos até, né? Mas eu acho que muito da nossa... desse empobrecimento cultural de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul nos últimos anos, passa diretamente pelo fim da TV Com. Sabe? Uma TV que estava presente no dia a dia, com jornalismo local, com programa de entrevistas local. Mesmo formato que tu tinha o Jô Soares, daqui a pouco tu tinha um colega nosso fazendo um programa de entrevista aqui, cenário cultural, papo clipe, a gente tinha a nossa própria MTV durante as tardes, eventos. O programa, o Café TV Com, que era um absurdo, ele sempre com um livro diferente debatendo, e era uma coisa muito nossa aquilo ali, né? E aí, pra finalizar isso também, a graça do podcast, e aí os especialistas falaram, todo mundo pergunta, como
como fazer um podcast de sucesso é não fazer o que as outras pessoas estão fazendo. A gente, principalmente, vocês também devem escutar isso. Porque eu e meus amigos, a gente tem um programa parecido com o Pretinho. Sim, porque a gente vai fazer que é um programa referência, inspirado né? no Bola. E aí o pessoal da SXSW, seja o Desprogramados ou qualquer programa de inspiração, eles falaram o seguinte: a grande sacada do teu conteúdo é autenticidade. Se tu fizer algo igual aos outros, é uma mesa retangular, uma televisão no fundo com o logotipo, um microfone, uma câmera em diagonal, tu não vai te destacar. Perfeito. Então, se tu for fazer um podcast, se vocês forem investir nisso, invistam em autenticidade. É isso que uma marca quer. É isso que a publicidade tá nos conteúdos diferentes. Tem uma guria fazendo conteúdo, eu não vou saber quem é, quem me mostrou foi a nossa colega Amanda, que a gente também está procurando formatos, né, para novos produtos aqui para nossa TV, que é a ATL TV, um canal no YouTube. Ela me mostrou uma guria faz um conteúdo para mulher e todos os conteúdos que ela faz de roupão, óculos escuro e toalha na cabeça. Vida real. Cara, e é divertidíssimo, cara, porque ela aborda coisas sérias sobre o universo feminino daquela maneira, de roupão, toalha e óculos escuros. Sabe que sexta-feira minha esposa veio me mostrar um vídeo da Fernanda Lima, que a Fernanda Lima tá na cozinha dela, ela mostrando ali, falando assim, cara, ela tá de roupão, a cozinha tá bagunçada. Tu vê que aquilo ali é uma cozinha de verdade, não é uma cozinha aquelas de loja, sabe? E ela tá ali falando que, porque os guri aqui toda hora ficam derramando coisa na toalha aqui. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá e comprei uma toalha de plástico. Daí ela botou a toalha de plástico em cima. Cara, eu fiquei 1 minuto e pouco vendo aquele vídeo, e daí minha mulher perguntou assim, o que tu captou aqui? Eu falei, cara, eu captei só verdades aqui, sabe? Porque tu tá acostumado a ver essas pintas muito famosas nessas cozinhas que elas são tipo irreais. É um showroom, é uma loja de cozinha que cede a cozinha. Aí quando tu vê ela na casa dela, ela abrindo a porta da geladeira, pegando uns potes, os ímãs de geladeira com foto, eu falei, cara, vida real. Ela sem maquiagem, sabe? Não é toda mulher que gosta de fazer isso, entendeu? Mas eu tô dizendo, aquilo ali, cara, me prendeu vida real, muito real. É verdade. A Fernanda Lima usa uma toalha de plástico. Muito legal. Esse é o grande lance para quem quer fazer conteúdo na internet. É ser, primeiro de tudo, autêntico e verdadeiro. É a real, cara, vida real.